Era uma noite sombria e nebulosa, as ruas estavam vazias e um silêncio sepulcral pairava sobre a pequena cidade de Ravenvood. Os moradores sabiam que era melhor não sair de casa após o crepúsculo, pois histórias macabras sobre o bode negro assombravam suas mentes. Dizia a lenda que o bode negro era uma criatura demoníaca que vagava pelas florestas ao redor da cidade, em busca de almas para devorar. Sua pele era negra como a noite, seus olhos brilhavam como brasas ardentes e seus chifres eram afiados como lâminas. Diziam que quem olhasse nos olhos do bode negro teria sua alma sugada para a escuridão eterna. Os moradores de Ravenvood viviam com medo do bode negro, evitando as áreas onde se dizia que ele costumava aparecer. Mas, mesmo assim, as histórias macabras persistiam, passando de geração em geração, alimentando o pavor que se enraizara naquela comunidade. Certo dia, uma forasteira chegou à cidade. Seu nome era Elizabeth, uma mulher de beleza enigmática e olhar penetrante. Sua presença trouxe alívio aos moradores, que viram nela uma proteção contra as ameaças do bode negro. Mas Elizabeth não era uma mulher comum, ela possuía segredos obscuros que a ligavam diretamente à criatura lendária. À noite, quando todos estavam recolhidos em suas casas, Elizabeth saía furtivamente para as florestas, atraindo o bode negro com um cântico misterioso e sedutor. Os moradores ouviam seus lamentos ecoarem pela escuridão, enquanto o medo se instalava ainda mais fundo em seus corações. Uma noite, um jovem corajoso chamado Jonathan decidiu seguir Elizabeth até o bosque em busca de respostas. Munido de uma lanterna e um crucifixo, ele adentrou na escuridão da floresta, determinado a descobrir a verdade por trás da misteriosa forasteira. À medida que se embrenhava nas sombras da noite, Jonathan sentia o peso do medo sobre seus ombros. Os galhos retorcidos das árvores pareciam se contorcer ao seu redor, como se a própria natureza o alertasse sobre o perigo que se aproximava. Finalmente, Jonathan avistou uma clareira iluminada por uma luz incandescente. Lá, viu Elizabeth em pé, rodeada por sombras dançantes e o brilho ardente dos olhos do bode negro. O jovem mal podia acreditar no que via diante de seus olhos, a criatura demoníaca estava diante dele, pronta para reclamar sua próxima vítima. Elizabeth olhou para Jonathan, um sorriso sinistro nos lábios, e revelou a verdade que tanto temiam os moradores de Ravenvood. Ela não era uma protetora, mas sim uma serva do bode negro, destinada a atrair almas inocentes para alimentar a fome insaciável da criatura. O bode negro avançou em direção a Jonathan, seus chifres reluzindo à luz da lua cheia, enquanto Elizabeth entoava um cântico sombrio que ecoava pelas árvores. O jovem sentiu o peso da presença demoníaca sobre ele, o medo ameaçando consumir sua coragem. Mas, em um momento de sobrenatural determinação, Jonathan ergueu o crucifixo em direção ao bode negro e recitou uma oração antiga de proteção. A criatura recuou, seu rosto contorcido de dor diante do símbolo sagrado, enquanto Elizabeth gritava de fúria e desespero. O jovem conseguiu afastar o bode negro, mas sua batalha estava longe de terminar. Correndo pela floresta escura, ele sentia a presença maligna ao seu redor, sussurrando ameaças insidiosas e promessas de tormento eterno. Mas Jonathan não se deixou abater, sua fé e sua determinação eram suas armas contra o mal que o cercava. Por horas incontáveis, Jonathan foi perseguido pelo bode negro, sua sombra sinistra pairando sobre ele como um espectro da morte. Mas o jovem não desistiu, sua vontade de sobreviver era mais forte do que qualquer treva que o cercasse. Finalmente, ao amanhecer, Jonathan emergiu da floresta, banhado pela luz do sol nascente. O bode negro não podia suportar a claridade do dia, e assim desapareceu nas sombras, prometendo retornar quando a noite caísse novamente sobre Ravenvood. Os moradores da cidade souberam da bravura do jovem Jonathan e da traição de Elizabeth. Eles ergueram estátuas em homenagem ao corajoso rapaz e juraram nunca mais permitir que o bode negro voltasse a aterrorizar suas vidas. Assim, a cidade de Ravenvood se livrou da ameaça do bode negro, mas a lembrança de sua presença maligna ainda assombrava os sonhos daqueles que ousaram desafiar a escuridão. E enquanto a noite caísse sobre a pequena cidade, sussurros de medo ecoariam pelas ruas desertas, lembrando a todos que o mal nunca está longe, pronto para retornar quando menos esperamos. O bode negro é uma lenda urbana que surgiu nos anos 70, na cidade de São Paulo.
Dizem que ele é um espírito de um bode preto, que assombra as ruas da cidade durante a noite. Segundo a lenda, o bode negro seria a manifestação de um ser demoníaco que foi invocado em um ritual de magia negra. A história do bode negro se espalhou rapidamente pela cidade, principalmente entre os jovens que se aventuravam pelas ruas à noite. Relatos de pessoas que afirmavam terem visto o animal surgindo das sombras se tornaram comuns, e a lenda ganhou um status de assustadora. Com o passar dos anos, o bode negro se tornou parte do folclore urbano de São Paulo, sendo tema de festas de Halloween, histórias de terror e até mesmo de músicas e filmes. Muitos acreditam que ele é apenas uma invenção para assustar os desavisados, mas há quem jure de pés juntos ter visto o bode preto vagando pelas ruas escuras da cidade. Mesmo com o passar do tempo, o mistério em torno do bode negro permanece, e sua história continua a fascinar e assustar os moradores de São Paulo. Se ele realmente existe ou não, é algo que permanece envolto em mistério e especulação, alimentando a imaginação daqueles que ouvem falar sobre ele. Apesar da falta de evidências concretas que comprovem a existência real do bode negro, os relatos e histórias sobre a criatura continuam a perseguir a imaginação das pessoas na cidade. O mistério e o medo em torno do suposto ser lendário parecem se alimentar da própria escuridão das ruas e becos ocultos, tornando o bode negro uma presença constante nos temores da população local. À medida que a lenda do bode negro se espalha, novos relatos surgem, alguns mais detalhados e arrepiantes do que outros. Uma testemunha afirma ter visto a figura sinistra do bode preto no topo de um prédio abandonado, em uma postura grotesca que parecia desafiar as leis da física. Outra pessoa relata ter ouvido gemidos e lamentos ecoando pela noite, acompanhados pelo pavoroso som de cascos retumbando no asfalto. Os relatos dos supostos encontros com o bode negro se multiplicam, cada um mais assustador do que o anterior. Alguns afirmam ter visto a criatura atravessando a rua em um piscar de olhos, desaparecendo nas sombras antes que qualquer explicação racional pudesse ser dada. Outros relatam ter sentido uma presença gelada e opressiva antes mesmo de avistarem o bode preto, como se o ar ao redor dele se condensasse em uma aura de terror. À medida que as histórias se espalham pela cidade, o bode negro se torna cada vez mais do que uma simples criação da imaginação popular, ele se transforma em um símbolo do medo e do desconhecido que habita os lugares mais sombrios da mente humana. Alguns moradores evitam passar por certas áreas da cidade durante a noite, temendo um encontro inesperado com a misteriosa criatura de chifres imponentes e olhos penetrantes. No entanto, para muitos, o bode negro não passa de uma lenda urbana, um conto inventado para assustar crianças ou para explicar os acontecimentos inexplicáveis que ocorrem durante a noite. A falta de provas tangíveis da existência do ser lendário levanta dúvidas sobre a veracidade dos relatos e alimenta a crença de que o bode negro é apenas uma manifestação do medo coletivo da população. Seja real ou fruto da imaginação fértil das mentes inquietas, o bode negro continua a povoar os pesadelos daqueles que ousam adentrar as ruas escuras da cidade durante a noite. Sua aura de mistério e terror persiste, desafiando a lógica e despertando os mais profundos medos e anseios da humanidade, tornando-o um dos seres lendários mais temidos e enigmáticos da história urbana. Talvez um dia a verdade por trás da lenda do bode negro venha à tona, revelando se ele é apenas uma invenção da mente humana ou uma criatura real que habita as sombras da cidade.